E aí, galera, tudo beleza? Quem nunca olhou para o céu e ficou imaginando como seria voar na velocidade do som? Ou até mais rápido? Então, apertem os cintos, porque no vídeo de hoje a gente vai fazer um sobrevoo pela história da aviação para conhecer os 10 aviões mais rápidos já construídos. Desde projetos experimentais da NASA até caças militares, vamos descobrir juntos quais são essas máquinas incríveis e as histórias por trás de cada um deles. Abrindo o nosso Top 10 com tudo, em primeiríssimo lugar, temos ele, o NASA X-43. Este é um dos projetos mais ambiciosos e impressionantes da NASA, que realmente empurra os limites do que acreditávamos ser possível na aviação. Esse foguete com asas atingiu a incrível velocidade de Mach 9.6. Isso significa que ele viaja a uma velocidade quase 10 vezes maior que a do som, algo que era inimaginável há algumas décadas. Para vocês terem uma ideia, isso é 9.6 vezes a velocidade do som. Imagine cruzar continentes em questão de minutos, ao invés de horas. É uma verdadeira revolução no transporte aéreo. Ele é um projeto experimental que usa a tecnologia Scramjet, um tipo de motor a jato que respira ar para alcançar o voo hipersônico. Diferente dos motores tradicionais, o Scramjet não precisa carregar oxigênio, pois o obtém diretamente da atmosfera. E o mais legal é que o X-43 abriu caminho para um monte de outras pesquisas e tecnologias que podem revolucionar a aviação no futuro. Graças a ele, estamos mais próximos de desenvolver aviões comerciais hipersônicos que poderiam reduzir drasticamente o tempo de viagem e tornar o mundo ainda mais conectado. Em segundo lugar, temos o North American X-15, um avião experimental desenvolvido nos anos 60, durante a intensa corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Este período foi marcado por avanços tecnológicos rápidos e uma competição feroz para alcançar a supremacia no espaço. O X-15 atingiu a velocidade impressionante de Mach 6.7, o que significa quase 7 vezes a velocidade do som. Para se ter uma ideia, isso é mais de 8.000 km/h, uma velocidade que poucos aviões na história conseguiram alcançar. Ele foi projetado para voar a altitudes extremas, quase chegando no espaço. O X-15 podia alcançar altitudes de mais de 100 km, o que é considerado a fronteira do espaço pela Federação Aeronáutica Internacional. Os pilotos que voavam o X-15 tinham que usar trajes espaciais porque a altitude que ele atingia era tão alta que o ar era rarefeito demais para respirar. Esses trajes eram semelhantes aos usados pelos astronautas, proporcionando proteção e suporte vital em condições extremas. O X-15 foi um marco na história da aviação e da exploração espacial, abrindo caminho para novas tecnologias e inspirando gerações de engenheiros e pilotos. Ele não só contribuiu para o desenvolvimento de aeronaves mais avançadas, mas também forneceu dados valiosos que ajudaram nas missões espaciais subsequentes, incluindo as missões Apollo que levaram o homem à Lua. Em terceiro lugar, temos o Lockheed IGF-12. Esse caça-interceptador, primo do famoso SR-71 Blackbird, foi projetado para interceptar bombardeiros inimigos em altíssima velocidade. O IF-12 podia atingir a velocidade de Mach 3.35, mais de 3 vezes a velocidade do som. Infelizmente, o IGF-12 nunca chegou a ser produzido em massa, mas ele deixou um legado importante na história da aviação. Em quarto lugar, temos o SR-71 Blackbird. Este avião não é apenas uma máquina de velocidade, mas também uma obra-prima da engenharia aeronáutica. Esse avião é uma lenda viva da aviação, conhecido por sua velocidade absurda e seu design furtivo. O SR-71 foi projetado para ser quase invisível aos radares, com linhas elegantes e um revestimento especial que absorve ondas de radar. O Blackbird podia voar a mais de 25.000 metros de altitude e atingir a velocidade de Mach 3.3, mais de 3 vezes a velocidade do som.
Isso significa que ele podia cruzar continentes em questão de horas, uma façanha impressionante para a época. Durante a Guerra Fria, o SR-71 foi usado em missões de reconhecimento voando sobre território inimigo a velocidades tão altas que era praticamente indetectável pelos radares da época. Ele coletava informações vitais, ajudando a manter o equilíbrio de poder entre as superpotências. O SR-71 Blackbird é um ícone da aviação, um símbolo da Guerra Fria e uma prova de que quando o assunto é velocidade, o céu não é o limite. Sua contribuição para a aviação e a segurança global é inestimável, e ele continua a ser uma fonte de inspiração para engenheiros e pilotos ao redor do mundo. Em quinto lugar, temos o Bell X-2. Esse avião experimental foi projetado nos anos 50 para estudar os efeitos do voo em altíssima velocidade. Em 1956, o piloto Chuck Yeager levou o Bell X-2 a uma velocidade de Mach 3.2, mais de 3 vezes a velocidade do som. O Bell X-2 foi um marco na história da aviação, abrindo caminho para a era dos voos supersônicos e mostrando que a gente podia ir muito além do que se imaginava naquela época. Em sexto lugar, temos o MiG-25 Foxbat. Esse avião foi a resposta soviética ao SR-71 Blackbird americano, projetado para interceptar bombardeiros e outras aeronaves inimigas em alta velocidade. O MiG-25 era capaz de atingir a velocidade de Mach 3.2, mais de 3 vezes a velocidade do som. O MiG-25 Foxbat é um ícone da aviação militar, um símbolo da Guerra Fria e uma prova de que, quando o assunto é velocidade, os soviéticos não estavam para brincadeira. Em sétimo lugar, temos o XB-70 Valkyrie. Esse bombardeiro estratégico foi projetado nos anos 60 para ser a principal arma da Força Aérea Americana durante a Guerra Fria. O Valkyrie era capaz de voar a mais de 21 mil metros de altitude e atingia a velocidade de Mach 3 vezes a velocidade do som. Infelizmente, o XB-70 Valkyrie nunca chegou a ser produzido em massa, mas ele foi um dos aviões mais ambiciosos já construídos, e seu design futurista continua a inspirar engenheiros e entusiastas da aviação até hoje. Em oitavo lugar, temos o General Dynamics F-111 Aardvark. Esse avião de ataque tático foi projetado nos anos 60 para ser uma arma versátil e poderosa. O F-111 Aardvark era conhecido por seu design único, com asas de geometria variável que permitiam que ele voasse em baixa altitude e alta velocidade. O F-111 Aardvark foi aposentado pela Força Aérea Americana em 1996, mas ele continua a ser um avião icônico e lembrado por sua versatilidade, poder de fogo e, claro, sua velocidade. Em nono lugar, temos o Mikoyan MiG-31. Esse caça-interceptador supersônico foi projetado nos anos 70 para ser o guardião dos céus da União Soviética. O MiG-31 foi criado para ser rápido. Ele podia atingir a velocidade de Mach 2.83, quase 3 vezes a velocidade do som, e voar a altitudes de até 20 mil metros. O Mikoyan MiG-31 ainda está em serviço na Força Aérea Russa, e ele continua a ser um dos caças interceptadores mais capazes do mundo. E fechando o nosso Top 10 com chave de ouro, temos o McDonnell Douglas F-15 Eagle. Esse avião, que entrou em serviço na Força Aérea Americana em 1976, foi projetado para ser o melhor caça de superioridade aérea do mundo. O F-15 Eagle é um avião incrivelmente rápido e ágil, capaz de atingir Mach 2.5, mais de 2,5 vezes a velocidade do som. O McDonnell Douglas F-15 Eagle continua a ser um dos pilares da Força Aérea Americana e de várias outras forças aéreas ao redor do mundo. E aí, galera, gostaram de conhecer os 10 aviões mais rápidos do mundo? Cada um desses aviões tem a sua própria história, seus próprios desafios e seus próprios momentos de glória. Se você gostou do vídeo,
Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A gente se vê na próxima, pessoal!